Ontem pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos recebeu em audiência o ex-secretário do Tesouro Nacional, professor Everardo Maciel, que secretariou os trabalhos da Comissão de Notáveis, nomeada por Sua Excelência o presidente José Sarney, para discutir novas diretrizes para um pacto federativo que substitua o centralismo atual por um regime descentralizado. No momento em que entregou ao presidente do Congresso Nacional o relatório desenvolvido por aquela comissão, o ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, afirmou que o atual sistema de federalismo do Brasil é predatório. Essa afirmação é muito própria para definir um sistema que penaliza os estados e torna famélicos os municípios. Ninguém vive na União, nenhum brasileiro mora no Estado. A União é uma ficção jurídica. O Estado é uma delimitação territorial. Todos vivem no município, que é uma realidade vivencial. É no município que se exerce a cidadania. É no município que o cidadão aspira a uma infraestrutura urbana adequada, a uma educação de qualidade para seus filhos, a uma assistência médico-hospitalar para a sua família eficaz. É no município onde o cidadão exerce as suas demandas por educação, por saúde, por infraestrutura, por cultura, por lazer, por entretenimento, por uma vida de qualidade. Os prefeitos estão na linha de frente dos problemas, mas não têm recursos para prover a solução dos problemas. Por isso, há uma legião de prefeitos aqui em Brasília mendigando a liberação desta ou daquela emenda. Por isso, há uma legião de prefeitos que são os pedintes, os mendicantes da vida pública nacional. Realizou-se hoje uma reunião entre Sua Excelência, o ministro da Fazenda, os governadores e seus secretários do erário estadual. Uma reunião voltada para fazer uma reforma tributária que, ao invés
de envolver o problema da centralização como um todo, tende a agravar ainda mais as distorções regionais e setoriais e tende a aumentar ainda mais a impotência financeira dos estados e dos municípios. A grande prioridade numa discussão como essa, que deveria ser preambular a qualquer outra discussão, é relativamente à dívida que os estados penosamente pagam mês a mês. Uma dívida usurária, uma dívida contratada num regime de juros que não existe mais, num regime de juros que hoje, em sendo executados mês a mês, proclamam a usura e exaltam a penalização dos estados e municípios. A comissão, presidida pelo ex-ministro Nelson Jobim, propôs uma modificação no pagamento desta dívida, reduzindo para 4% a taxa de juros e reduzindo o dispêndio mensal de 13% para 11% em relação à receita líquida dos estados e municípios. Nós temos na discussão dessa dívida a oportunidade de, em resolvendo-a, acelerar o desenvolvimento desse país, o crescimento desse país. O Brasil acaba de entrar no círculo dos 50 países mais competitivos. Mas, infelizmente, ocupando a 48ª posição. O que é que impede o desenvolvimento? Desenvolver significa semanticamente retirar o que encapsula, retirar o que impede, retirar o que obstaculiza, desenvolver, retirar aquilo que envolve, como faz o pinto ao nascer, que rebenta com a casca do ovo. Então, a palavra desenvolver tem esse sentido semântico. E o que é que dificulta o desenvolvimento do nosso país? O baixo índice educacional, o baixo índice em pesquisa científica e tecnológica, o baixo índice de publicações de teses científicas, as altas taxas de juros, embora declinantes, ainda são elevadas em comparação aos países desenvolvidos. A carga fiscal, que já chegou a 37% do PIB. O câmbio cambiante ciclotímico, que impede um planejamento empresarial adequado e uma relação comercial externa estável. Mas o que impede o desenvolvimento é o baixo investimento nacional. Para ser uma nação efetivamente em processo de desenvolvimento sustentável,
era preciso que estivéssemos investindo 25% do PIB, mas estamos aplicando apenas 17%. Era preciso que tivéssemos investindo 2%, ou melhor, 5% do PIB em matéria de inversões públicas. Estamos investindo apenas 2%. Se adotássemos na solução da dívida uma proposta que tenho feito e repetido e que se encontra tramitando em passo tartaruga nas gavetas desta casa, nós poderíamos, ao mesmo tempo, aliviar os cofres estaduais e permitir-lhes um grande programa de investimento. Qual é a proposta? A proposta é que 30% da dívida fosse investida em educação, em saúde, em ciência e tecnologia, em infraestrutura, num programa combinado entre os estados e o governo federal. Os estados apresentariam o programa e o governo federal para que esse esforço estadual de investimento, já vou concluir, senhor presidente, se fizesse harmonicamente. Se isso acontecesse, haveria um pesado investimento no país. Haveria uma grande geração de renda no país, uma enorme geração de empregos, porque os 27 estados, ao mesmo tempo, estariam fazendo os seus investimentos. E investimentos livres de qualquer processo burocrático. Eu repito, burocrático. Livre desse permanente viajar do dinheiro de Brasília para cada estado, livre das peias da administração. Essa proposta, eu ainda sonho em vê-la realizada. E eu não tenho dúvida que o Brasil deixaria de ser o 48º, se alinharia entre os 10 países mais competitivos se adotasse essa fórmula simples, singela, mas eficiente, de resolver ao mesmo tempo o problema da dívida dos estados e municípios e o problema do baixo investimento nacional.